quarta revolução industrial, né? Essa aqui é principalmente, né, um questionamento. Não sei se a minha imagem está cortando aí, tá? Mas o título é Quarta Revolução Industrial com um ponto de interrogação, né? Por quê? Porque existe exatamente essa ideia, né? Tipo, mas será? Será mesmo que é uma quarta revolução industrial? Então a gente sabe muito bem que essa quarta revolução está em um estágio inicial, né? Principalmente notada então nas cidades que são globais, ou seja, onde a tecnologia é produzida, onde ela é criada. E já de antemão, né, o que nós notamos é que o que ocorre hoje não são apenas desdobramentos da terceira revolução industrial, mas sim são coisas mais complexas, né? Então, logicamente, que existe então um grande vínculo com a terceira revolução industrial, né? Mas o que nós vemos atualmente é uma grande transformação. Por exemplo, não dá para a gente relacionar os nossos smartphones com os celulares da década de 90. Né? Praticamente não existe relação. Né? Eu me lembro bem que antigamente tinham celulares que vinham com a quantidade de contatos que você poderia adicionar. Né? Tipo 50 contatos. Né? Era um número bom, 50 contatos. Tá? Daí você teria que tipo, entrar em contato com a operadora para conseguir comprar mais espaço para aumentar seus contatos, né? Coisas que tipo, hoje a gente até dá risada só de lembrar. Então, ó, vale a pena a gente tentar demarcar quais as características dessa quarta revolução industrial, né? Então, a primeira revolução industrial é a criação do motor, né? A produção do motor a vapor. A segunda revolução industrial é principalmente a eletricidade, né? Mas também os motores a combustão. Então, os motores elétricos, a eletricidade em si, mas principalmente os motores a combustão e o aumento da eficiência, né? Dos dois. A terceira revolução industrial é a computação, né? Mas basicamente a computação atrelada à produção, ou seja, a chamada robotização. Né? Então a internet chega, né? E simplesmente ela começa a ser utilizada não só dentro da indústria, mas também nas nossas vidas. E hoje, atualmente, essa intensificação ocorreu de modo tão grande, tão largo, tão amplo, né, que a gente vai estar relacionando principalmente a inteligência artificial, né, mas não só isso. A gente vai ver então que existem vários setores aí então que foram impactados de modo muito direto e muito forte por essa evolução, esse novo nível tecnológico, né? Então, logicamente, que a gente vai ter, deixa eu só voltar aqui, ó, o chamado terciário moderno. E o interessante é que o terciário moderno ele vai impactar áreas que já eram à frente da terceira revolução industrial, né? Eu coloquei aí a do terciário moderno. Por que terciário moderno? Porque eles são prestadores de serviço, tá? Então a gente tem a nanotecnologia, que na verdade ela é uma evolução imensa da robótica, né? A gente tem a telemática, que é uma evolução da junção entre os computadores e os celulares, né? A gente colocou os dois juntos, e a chamada biotecnologia, né? Que principalmente vai estar relacionada com o setor de genética, de farmácia, enfim, várias áreas aí, então todas casadas e misturadas, né? Então, para início a gente tem a nanotecnologia. O que vem a ser a nanotecnologia? A nanotecnologia ela é muito mais do que só diminuir as coisas, né? Por exemplo, a gente tem a possibilidade de aplicação de sensores, por exemplo, nos tecidos, né? Como assim? Bom, você ter a possibilidade, deixa eu só, por exemplo, né, bloquear o raio ultravioleta e tudo mais, isso aí, um monte de coisa disso aí já ocorre normalmente. Deixa eu só ver. Por exemplo,
para você utilizar, que nem essa imagem aí é uma relação com o coronavírus, né? Mas se você conseguisse então desenvolver mecanismos com tecnologia, né, praticamente robotizados, com esse nível, com essa estatura de nanômetros mesmo, né? Então existe também esse ramo de estudo, né? Mas a imagem que eu quero é essa. Por exemplo, as roupas, você já tem aí alguns tecidos, né, desenvolvidos que conseguem repelir água, né? Os caras estudam coisas como, por exemplo, se você quiser mudar a cor da sua roupa, né? Se a sua roupa pudesse, por exemplo, detectar que você está transpirando e tudo mais, e ela mesma conseguir controlar, né? Imagina tipo assim, não, eu quero trocar de perfume hoje. Você vai no celular só e manda sua roupa trocar o perfume, a fragrância, né? Então, coisas do tipo vão ficar cada vez mais reais, né? Por quê? Porque já estão sendo desenvolvidos. Aí eu coloquei essa imagem só para você ter uma ideia, né? Isso aí são microprocessadores, né? Estão na cabeça de um palito de fósforo. Então, para que você consiga esse nível aí de tecnologia, de produção, só a partir da nanotecnologia, né? Que se a gente for pensar, já está bastante presente, né? Principalmente quando nós olhamos os nossos celulares, a gente nota que, ele é um computador completo. Então, na verdade, ele foi extremamente reduzido, né? Tem placa-mãe, tem processador, tem câmera, tem microfone, enfim, ele tem tudo, né? E muito pequeno, muito compacto. Aí também mais uma relação com os tecidos inteligentes, né? Para a prática de esportes e coisas do tipo, beleza? A telemática, né? Que é uma evolução assim muito vista já, muito notada, principalmente você conseguir flexibilizar essa tecnologia, principalmente a questão do aparelho em si, né? Tipo, imagina que é só você que quebra a tela do seu celular. Então, uma tecnologia que já está aparecendo, né, são as telas dobráveis ou maleáveis. E em um futuro muito curto, né, a gente tem grandes evoluções aí para esse setor. Por exemplo, uma coisa que eu acho assim bastante notável é como os nossos carros, os nossos automóveis, eles têm muito pouca tecnologia, né? Você vai lá e paga tipo 100 pau em um carro e ele não tem a tecnologia de um celular atrelada a ele, né? Então, logicamente que isso vai mudar. Cada vez mais painéis, aí, sensores sensíveis, né, que conseguem se conectar com o seu celular, né? Tipo, por que você vai ficar com o seu carro e ainda mexendo no celular? Tem a opção de um painel muito maior. Fala, não, mas não pode e tudo mais. A gente sabe que a gente mexe, né? Então, na verdade, o que você precisa fazer? Você precisa preparar os automóveis e tudo mais para isso. E aí, o que você pode fazer? Por exemplo, os carros autônomos, né? Você, por exemplo, criar um piloto automático muito melhor do que os atuais, né? Que você só trava a velocidade e o carro vai. Essa aí é uma imagem, né, que demonstra exatamente o que eu estava falando, né? O futuro do celular é ele deixar de existir. Por quê? Porque se você for pensar, não faz muito sentido, principalmente com a internet das coisas, a computação em nuvem e tudo mais, não faz muito sentido você ter o aparelho, né? Tipo assim, você andar com processador, placa-mãe e tudo mais, e todos os seus dados salvos nele, né? Tanto é que os drives aí, que inclusive atualmente a gente está utilizando bastante, né? Eles acabam demonstrando isso para nós. Porque há pouco tempo atrás, se você perdesse o seu celular, você perderia tudo, né? E daí hoje a gente tem aí alguns mecanismos, né? Igual tipo Google Fotos, Drive e tudo mais, que já salvam tudo isso. Então, na verdade, o que você precisa? Você precisa de ter um aparelho para logar, né? Mas essa é a tecnologia atual. Então, para o futuro, a ideia é exatamente
que você não tenha mais o smartphone, mas na verdade você precisa de uma tela apenas, né? Então, olha só, matéria de 2019 já falando que a Samsung afirma que tipo, daqui a uns 5 anos você não vai precisar mais de ter o smartphone, né? Então, na verdade, você vai precisar de uma tela. O que vai ocorrer então? Tudo que você pedir para fazer vai ser processado em nuvem, né? Então, na verdade, o que você precisaria fazer? Você precisaria, tipo, pagar um canal de processamento de dados para você. Fala, nossa, mas aí eu não vou ter segurança nenhuma? Então, aí o que vai ocorrer? Os canais, então, de processamento de dados que vão ter que cuidar de tudo isso, né? Então, na verdade, esse negócio do povo invadir, roubar dados e tudo mais, isso aí meio que está com os dias contados, né? Por quê? Porque uma empresa dessa, a única coisa que ela vai buscar preservar constantemente seria esse tipo de ação, né? Então, a tecnologia pros celulares é praticamente o fim deles, né? Mas principalmente você vai ter uma ampliação disso, né? Esse lado aí é da biotecnologia, né? De você fazer, por exemplo, a seleção de características que você quer de um produto ou não, né? Eu coloquei essa imagem é bem mais fictícia do que real, né? Mas, por exemplo, se você quiser pegar as características de uma laranja e introduzir em uma maçã, isso já é viável, né? Tá, mas são os transgênicos. Então, e cada vez mais a tendência é que nós venhamos a aprofundar essas alterações, né? Então, tipo, já pensou, em pouco tempo você pode, ao invés de tomar um remédio, sei lá, comer um tomate, né? Isso aqui é um comparativo exatamente entre um tomate normal, um modificado, né, que seria um híbrido, né, de fazer cruzamentos, e o segundo modificado seria o transgênico, né? Então, em 10 dias o tomate normal tá bem, todos eles estão bem. 20 dias o tomate normal já está querendo ir pro pau, né? O modificado 1 já está começando a ficar meio feinho. Em 45 dias, o normal, minha nossa, ninguém nem quer ver ele, né? E o modificado aí já começa a perder suas características. O transgênico, parece que não aconteceu nada, né? Ou seja, isso pra gente já é uma realidade, né? Então tem até essa imagenzinha, né? Que se você vai ao mercado e acha um bigatinho nas coisas, fala, putz, compra esse, né? Compra esse, por quê? Porque esse aí é o orgânico, né? E a gente chega à ideia da internet das coisas, né? Aí em inglês, né? Internet of Things. Então, exatamente o que vem a ser isso? Bom, é você não ter só o seu celular, o seu computador conectados à internet, né? Mas você ter diversas coisas. Por exemplo, as televisões, as smart aí já estão, né, há muito tempo. Mas, por exemplo, por que não conectar outras coisas da sua casa? Você conseguir controlar as luzes da sua casa, né? Ligar o ar-condicionado, desligar, tudo isso pela internet, né? Dentro dessa ideia tem uma coisa muito interessante, tá vendo aqui a câmerazinha de segurança? Já não são raros os casos que o cara instala um equipamento de vigilância na casa dele, né? E daí ele tem alarme de movimento. Então quando alguma coisa, sei lá, um movimento estranho ocorre na casa, o sistema avisa no celular da pessoa. E daí a pessoa, sei lá, tipo, tá em outro país, tá viajando, tá de férias, né? E aí o sistema avisa ele pega e entra em contato com a polícia vai até a casa dele e prende o ladrão, né? Já temos alguns casos desses, né? E cada vez mais vai ficar normal. Ou então os caras vão ter que parar mesmo, né, de entrar nas casas dos outros. Então, essa ideia, ela vai se aprofundar, ela tende a se aprofundar muito, né? Por quê? Porque exatamente esse é o rumo que a evolução está tomando, né? E principalmente nós notamos isso, ó, pelo aumento de pessoas conectadas, né? Então você tem o aumento de pessoas, ó, de 2018 para 2023, logicamente é uma projeção,
né, você passar de 169,7 milhões de pessoas conectadas usando celular para 181,1 milhões de pessoas aqui no Brasil, né? E aí nós temos outros equipamentos conectados, né? Olha só, você já tem muito mais equipamento conectado do que pessoas, né? 242,7 milhões. Passaremos então para 334 milhões. A ideia é que essas projeções aí caiam, tá? Por quê? Porque a gente vai conectar mais coisas ainda, né? E essa aí eu fico até ansioso, né? Você ter mais velocidade de internet, né? Ou seja, tá precisando, tá precisando. Principalmente na pandemia a gente tem isso aí provado, comprovado, né? E aí uma análise, né, da Cisco, que é de processamento de dados e tudo mais, né? A gente tinha em 2010 12,5 bilhões de aparelhos conectados, em 2015 25 bilhões e a projeção era uma projeção, né, para 2020, tem que ver se confirma, eu acho que deve ter expandido muito mais, mais de 50 bilhões de aparelhos conectados à internet, né? Então, logicamente, que a quantidade de pessoas conectadas à internet é imensa, mas principalmente a gente passou a quantidade, digamos assim, de aparelhos em relação às pessoas, a gente passou aí em... Que ano que é isso aí, gente? Sei lá, deve ser tipo uns 2006, 2007, por aí, né? A gente então passou a quantidade de aparelhos conectados em relação às pessoas, né? E isso, logicamente, que vai ser um número cada vez mais irrisório, né? A computação em nuvem. A computação em nuvem a gente está usando demais, né? Que é exatamente essa questão de processar dados, de guardar dados, né? Cada vez mais. E isso que a gente está falando é só para as aulas nossas, né? Agora imagine as empresas, o setor de finanças, enfim, qualquer área que precise de armazenamento de dados, cada vez mais comum vai ser essa computação em nuvem. E como eu disse para vocês, a tendência é exatamente que no futuro isso se transforme em uma coisa completamente normal, né? Uma outra ideia também é esse Big Data, né? O que vem a ser isso? É exatamente o que o nome quer dizer, é dado demais, muito dado, né? Então, o que vem a ser isso? A internet vai gerar bilhões de dados, né? E a ideia, então, é simplesmente você conseguir filtrar isso. O que vem a ser essa filtragem? Você analisa, né? E você consegue, então, por exemplo, direcionar coisas, propagandas e tudo mais, né? Vocês já perceberam isso, né? Que conforme você vai mexendo na internet e tudo mais, as coisas, as propagandas vão aparecendo no seu Facebook, em tudo quanto é lugar, né? Inclusive eu já notei algumas coisas que só de você falar algumas coisas perto do celular, elas começam a aparecer. Por quê? Porque você sabe muito bem que o seu celular ele não desliga, né? E principalmente você tem alguns aplicativos que usam constantemente o microfone do seu celular e tudo mais. É só você notar que você fala algumas coisas para o seu celular e ele responde, né? Eu vou tentar fazer aqui, vamos ver se ele vai responder. Me mostra a previsão do tempo. Ó, tá vendo? Previsão do tempo, né? Ou seja, ele está sim conectado, né? O tempo todo, ele está ouvindo você. Então esse Big Data é na verdade uma ideia para você conseguir alguns pontos, né? Algumas decisões facilitadas, separando então essa imensa quantidade de dados, né? Como você bem pode notar, a gente meio que está beirando assim a invasão da privacidade, né? Tipo assim, eu não quero isso, né? Mas já se faz. E principalmente a evolução vai vir para a indústria, né? Por quê? Porque essa internet das coisas, a computação nas nuvens, o Big Data,
todos eles já estão dentro da indústria, que é a chamada indústria 4.0. Você pode achar quarta revolução industrial ou então indústria 4.0, né? E lógico que várias ferramentas então estão aí presentes e transformando a indústria, né? Temos aí bem mais informações, né? Tipo assim, a operação em tempo real, extrema robotização, redução de custos e tempos, reprogramação, né? Enfim, uma série de coisas. Essa aí é uma outra que, mano, eu não vejo a hora de ter uma dessa, né? Mas infelizmente aqui no Brasil ainda é extremamente caro. Isso aí, na verdade, foi feito em uma impressora 3D, né? Você pega então a impressora 3D, mostra o desenho que você quer para ela e tudo mais, e ela imprime coisas em 3D. É bastante notável isso, por quê? Porque você vai poder imprimir um monte de coisa na sua casa. Tipo, sabe aquelas pecinhas de plástico que quebram? Você não precisa de comprar outra coisa, né? Você só pega, mostra o desenho lá para ela, tem inclusive alguns scanners em 3D agora, né? Você só vai lá, escaneia a bagaça e pronto, refiz, né? Às vezes até melhor que o antigo. Então, exatamente, essas evoluções elas vão tender então a tomar outras partes da nossa vida, né? Como já existem os carros autônomos, né? Tipo assim, aquela coisa, por que eu não posso colocar o celular no meu carro? Agora eu posso, o carro dirige sozinho, né? Tipo o Tesla, por exemplo, né? Não o Tesla, o Nikola, mas a marca Tesla já tem até caminhões aí autônomos, né? Ou seja, não tem nem onde você entrar para tentar dirigir o caminhão, né? Ele é todo lotado de sensores, né? Nos Estados Unidos já tem desses caminhões aí trabalhando, funcionando, né? Aqui no Brasil, inclusive, o ano passado foi lançado um trator autônomo que também não tem lugar para você sentar e dirigir ele, né? Lógico que, tipo assim, no momento você só consegue usar ele em São Paulo e principalmente perto da capital, né? Por quê? Porque eles são, logicamente, muito dependentes da internet. Se não tiver internet, ele perde o GPS, ele perde uma porrada de coisa e daí ele pode não funcionar tão bem, né? Mas desde a introdução desses veículos autônomos aí, nota-se que ele praticamente não causa acidentes, né? Ele é muito mais confiável que o homem. Que novidade. Então, logicamente, que é também uma coisa que vem para ficar. E essa aí, eu vou até voltar, essa aí são dos processadores quânticos, né? O que vem a ser um processador quântico? O processador quântico ele vai utilizar as ideias da física quântica, né? Que são ideias muito loucas, que na verdade vão melhorar e muito, muito demais o processamento de dados, né? Esse aí, ó, essa imagem aí é do processador quântico que a Google produziu, né? Mas aí tipo tem um monte de gente que fica se questionando, mano, mas isso aí funciona mesmo? Ele dá mesmo? Então, ele pior é que ele funciona sim, né? Já testaram e tudo mais. E o teste foi muito interessante, né? Você pegar um computador de grande capacidade de processamento de dados e colocar ele para resolver um cálculo complexo. Esse cálculo complexo, um ser humano, por exemplo, não conseguiria resolver. E daí um computador com grande capacidade de processamento, ele demoraria tipo assim uns 5 anos, né, para resolver. E tipo assim, processando dados continuamente, né? E jogaram para um processador desse aí resolver. Se eu não me engano, ele demorou coisa do tipo assim, 1h30, sabe? Ou seja, sim, é o novo limiar do processamento de dados, né? Daí você vai precisar comprar um desse para sua casa? Não, ele vai processar os dados para você pela nuvem, né? E daí, tipo assim, por que existe essa eficiência tão grande? Os nossos computadores atuais, né, para eles tudo é 1 ou 0, né, tudo matriz. E para esse aí, como a ideia é da física quântica, o 1 ou 0 podem ser 1 e 0, ou 0 e 1 também ao mesmo tempo. Eu juro para vocês que, como várias coisas da física quântica, essa aí eu também não entendi. Mas eles dizem que esse processo vai reduzir o tempo bem mais do que pela metade.
né? Então esses processadores aí atualmente eles são utilizados só para processamento de dados científicos, né? Mas quando essa bagaça chegar até a nossa mão, a nossa mão não, né? A nossa internet. E a gente, para fechar, tem o chamado desemprego estrutural e o darwinismo tecnológico, né? Que é, deixa eu só ver se tem mais um. Tem. O que vem a ser isso? Bom, na verdade você acaba vendo uma coisa que é muito notável, né? Por exemplo, o meu pai, ele ainda não está todo adaptado ao WhatsApp, não, né? Mas em muito pouco tempo é como se fosse o darwinismo mesmo, né? Ou você se adapta ou tá fora. Por quê? Os países que estão fora da globalização, eles vão ficar tão fora, que vai ser praticamente impossível incluir esses países, né? Fala, tá, então qual que é a saída? Matar todo mundo? Não, não. Na verdade, esse é só um questionamento que está surgindo. Então, cada vez mais o desemprego estrutural vai ser ampliado, amplificado, porque a gente sabe muito bem que, tipo, meu, se você perder um pouquinho de tempo, você aprende a mexer em trocentos aplicativos, você aprende a fazer trocentas coisas, né? E isso vai acabar reduzindo o número de empregos. Por exemplo, para que você precisa de um garçom em um bar, em um restaurante, né? Se na verdade o restaurante já tem o Wi-Fi e daí você poderia simplesmente mandar um pedido, né? E daí esses dias atrás eu recebi um videozinho que é um bar, se eu não me engano, na Alemanha, que ele não tem mais garçom. Você faz o pedido e tudo mais, e o bar é meio temático, tem umas montanhazinhas e tudo mais. Você faz o pedido e o cara de dentro da cozinha, ele simplesmente manda um trenzinho, né? E o trenzinho traz o seu pedido e para exatamente na sua mesa. Então aquela coisa, você errou o pedido, veio errado, foi você que errou, porque foi você que fez, né? Então, tipo assim, até reduz essa possibilidade. Aquela coisa, não, mas veio coisa a mais na conta. Fala, mas como assim? A conta está aqui, né? Todos os produtos que saem, tipo assim, muito mais praticidade, né? Principalmente, então, os serviços relacionados a atendimento, a tendência é, diminuir demais. E só para a gente fechar, o que pode ocorrer, por exemplo, você já deve ter visto os caixas de autoatendimento nos mercados, né? Acredito que em muito pouco tempo vai ser tão estranho explicar por que tinha uma pessoa lá, um atendente no caixa, assim como explicar para vocês que antigamente no banco você não tinha o caixa rápido na entrada. Se você quisesse sacar dinheiro, você tinha que ir até lá no caixa para falar para uma pessoa que você queria sacar uma quantidade de dinheiro, digitava a senha para ele num bagulhozinho lá, e aí ele te dava o dinheiro e te entregava o recibo. Eu falei, não, mas preciso de uma pessoa para fazer isso? Né? Por quê? Porque o caixa do mercado, o que ele faz? Ele pega o produto e mostra o código de barra para o leitor. Pronto. Né? Se você aumenta, então, as possibilidades de detecção de saída de um produto roubado, você acaba com os caixas. Né? E isso acaba reduzindo os custos para o mercado, que pode baratear o preço e assim por diante. Beleza? Então, senhores, essa aí seria a junção de toda a tecnologia, de produção, mas também de apoio à nossa vida, né? De apoio como? Só perde o seu celular só para você ver, né? Então a gente já está completamente integrado, completamente viciado e dependente dessas tecnologias. Beleza? Então, fechamos por aqui a parte da industrialização mundial e agora partiu o Brasil, né? Industrialização do Brasil. Beijão para vocês, tchau, tchau, bons estudos aí, até mais.